Estamos nós mais uma vez. Aula sobre funções do que. Foi uma aula que vocês pediram muito por aqui e eu resolvi atendê-los. Então, já dá um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal. Caso você não seja inscrito, seja bem-vindo, bem-vinda. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo novamente. Se você já é frequentador ou frequentadora assídua do canal. Aqui a gente faz o quê? Responde 10 questões, explica o assunto, alternativa por alternativa, para você aprender e não sair com dúvida, beleza? Meu nome é Lucas, eu sou professor de língua portuguesa, especialista em concurso público. Ó, aprovado em vários certames aí, eu tô aqui para te ajudar. Beleza? Funções do que? Ah, e se você gosta de estudar língua portuguesa respondendo questões, se você não quer perder tempo, se você quer passar em um concurso, aqui na descrição tem meu curso completo e tem um banco de questões com 200 questões comentadas por mim, comentadas e respondidas alternativa por alternativa com base na gramática. Então, se você quer um material sério, está cansado de ficar procurando material em vários lugares, aqui embaixo tem 200 questões comentadas que vão te ensinar português. Você pode baixar no celular, no tablet, no computador, em qualquer lugar, ler e responder em qualquer lugar. Então vamos começar sem enrolação. Questão de número 1. Funções do que? Deixa eu só pegar minha canetinha azul aqui. Assinale a alternativa, na verdade eu vou pegar verde para combinar com a cor do canal. Assinale a alternativa em que o termo que exerce a função de pronome relativo. Ó, temos aula de pronome relativo aqui também, se você não sabe. Vamos lá, letra A. Espero que você seja aprovado. E aqui, o que é pronome relativo? Como é que eu vou saber? Não. O que aqui é uma conjunção integrante. Por quê? Porque ele vai introduzir uma oração subordinada substantiva, ó, objetiva direta. Tudo isso aqui, ó, é um OD. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque eu tenho um verbo aqui, ó. Eu espero. Eu aqui, sujeito oculto, eu espero que você seja aprovado. Então, o espero, verbo transitivo direto, vai pedir um objeto direto. Então, o que aqui tem função de objeto direto e não pronome relativo, que é o que a questão quer. Assim que a gente trabalha aqui, a gente responde e fala por que está errado, por que está certo, e você vai aprender de qualquer forma. Então, letra A não pode ser o nosso gabarito. Letra B, ele disse que estudaria mais. E aí, esse que aqui é um pronome relativo? É um pronome relativo? Não. Esse que aqui, e o que ele é? Você sabe? Pausa o vídeo, tenta responder, mas eu vou responder. Ah, esqueci de falar. Pausa o vídeo sempre, tenta responder. No final você me conta quantas você acertou, quantas você errou, porque a gente faz aqui um estudo ativo, uma metodologia ativa. Você vai aprender uma metodologia ativa. Então, trabalha a sua cabeça, força, depois você me conta quantas você acertou. Beleza? Então, letra B, ele disse que estudaria isso. Aqui é pronome relativo. Letra B, o que aqui é uma conjunção integrante. Por quê? Porque ele vai conectar a oração subordinada substantiva, objetiva direta, ó, que estudaria, ó, de novo. O disse aqui é igual ao espero, é um verbo transitivo direto. O que complementa verbo transitivo direto? Objeto direto. Então, não é pronome relativo. É a mesma coisa aqui. Ele tem valor, esse que tem valor de objeto direto, porque ele introduz uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Fechou? Então, o que aqui tem valor de objeto direto. Aqui também. Letra C. O livro que comprei é excelente. Olha aí. E aí, esse que aqui é pronome relativo? Relativo a quem? Opa, relativo ao termo anterior. Relativo ao termo anterior. Então, e aí? O que aqui, nesse caso, é pronome relativo, porque ele retoma o substantivo antecedente livro e introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque não são todos os livros que são excelentes, é aquele que ele comprou. Então, aqui é uma oração subordinada substantiva oração subordinada adjetiva restritiva. Não são todos os livros, é o que ele comprou que é excelente. Então, gabarito aqui, por enquanto, C de cachoeira. Ah, e se você quiser a parte teórica dessa aula, vou te mostrar aqui, ó. A parte teórica está aqui em cima, ó. Tudo explicadinho, ó, as funções do que,
Tudo que a gente vai falar aqui, mas só que mais aprofundado, tudo separadinho. Caso você queira, a gente pode, eu te forneço aqui embaixo, no link abaixo, nas 200 questões. Bom, voltando aqui para o 1, letra D, é provável que chova amanhã. Essa oração aqui o quê? Não é pronome relativo, é uma conjunção integrante. Sempre que coloca uma oração subordinada depois, o que? É uma conjunção integrante. Ele vai iniciar uma oração subordinada substantiva ou subjetiva. Qual? Que chova amanhã. Então aqui tem a oração principal e aqui subordinado. O que não é relativo, ele é uma conjunção integrante. A mesma coisa, opa, subi a tela, deixa eu ver se está enquadrado. A mesma coisa na letra D, na letra E. Desejo, substitui aqui, ó, desejo isso. Se eu consigo fazer essa substituição, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Beleza? Então, gabarito da questão 1, letra C de cachoeira. Conta para mim aí se você acertou, se você errou. Rapidamente, questão de número 2. Pausa o vídeo, tenta responder, responde sozinho e no final você me conta se acertou ou se errou. Vamos lá. É necessário que todos estudem para a prova. Olha o que aqui. O que vamos pedir? O termo que exerce a função do que? E aí, pausa o vídeo, tenta me responder e me conta. Olha só, letra A. Esse que é pronome relativo? Errado. Não é pronome relativo porque ele não retoma nenhum termo anterior. Não tem o substantivo. Cadê o substantivo para ele retomar? Então, ó, letra A, errado. Não pode ser pronome relativo. Letra B, ele é uma conjunção integrante, é necessário isso. Opa, ele vai introduzir uma oração subordinada. Então, ele é uma conjunção integrante, porque ele vai servir aqui, ó, apenas como conectivo para introduzir uma oração subordinada, substantivo o quê? Subjetiva. Grava bem essa palavra aqui, que ela aparece muito em orações subordinadas, substantiva, subjetiva. Ah, mas professor, eu vim aprender as funções do que e eu não sei orações subordinadas substantivas. Tem aqui no canal uma aula sobre orações subordinadas substantivas, orações coordenadas, orações adjetivas. Tem tudo aqui no canal. Basta ser inscrito ou inscrita e procurar a aula que tem por aqui. Hoje a aula é sobre função do que. E as orações subordinadas são uma forma bem bacana da banca cobrar essa questão para te confundir. Bom, letra B. É uma conjunção integrante? É uma conjunção integrante porque vai servir como conectivo, né? Então, nosso gabarito aqui dá 2, letra B de bonito. De bonito, igual meu quadradinho aqui, bonito. Letra C, é uma conjunção coordenativa explicativa? Errado. Não tem nem como ser. Por quê? Porque não tem uma relação de coordenação aqui. Não tem nem duas orações coordenadas. É uma relação de subordinação. Como assim? Isso aqui, ó, a oração 2, ela não existe sem a oração 1. Então não é coordenado, é subordinado, então não tem relação de coordenação aqui. Advérbio é necessário? Não tem nem como ser advérbio. Preposição também não, porque não está ligando palavras em relação à subordinação, com uma preposição de na locução ter de, por exemplo. Então, nada a ver aqui. Gabarito da 2, letra B de brilhante. Brilhante, você é brilhante, você merece passar na prova, passar no concurso, se você estiver estudando aqui. Bom, questão de número 3, bem rapidinho. Assinale a alternativa em que o que exerce a função de conjunção subordinativa integrante. E aí? Onde é que eu tenho aqui? Pausa o vídeo e tenta me responder. Vamos lá. Letra A. O candidato que estudou foi aprovado. Todos os candidatos foram aprovados? Não. Ó, o candidato que estudou foi aprovado. Esse que, ele está retomando quem? Ele está retomando o substantivo anterior, o candidato, certo? Quando ele faz isso, ele é o quê? Pronome relativo. Então aqui está pedindo, ó, conjunção subordinativa integrante. Então letra A não é, porque na letra A nós temos um pronome relativo. Letra B de bola. A questão que resolvemos era difícil. A mesma coisa, a questão, a qual, né? Tenta substituir por a qual. Se você conseguir substituir por a qual, temos aqui
um pronome relativo. A questão a qual resolvemos era difícil. Então, temos aqui pronome relativo, não temos conjunção subordinativa. Estou falando muito rápido? Se eu estiver falando muito rápido, você me avisa aqui nos comentários. Se não, segue aqui, pausa o vídeo e tenta responder, que nós vamos ver questão por questão. Letra C. Tenho certeza de que ele será aprovado. E aí, o que é isso? O que aqui é conjunção subordinativa integrante. Achamos a nossa resposta. Por quê? Porque ele vai introduzir a oração subordinada substantiva, o quê? Completiva nominal. Está completando o nome. Está completando o nome aqui, no substantivo. Então, ó, de que ele será aprovado. Completa o sentido de quem? De certeza. Tudo isso aqui, ó, completa o sentido de certeza. Então, eu tenho uma conjunção subordinativa integrante. Porque está introduzindo uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Se fosse um verbo, seria objetivo indireto. Como é o nome, é completiva nominal. Gabarito aqui, letra C de café. Café, eu gosto de café. Letra D, o livro que você indicou é ótimo. O livro o qual você indicou é ótimo. Aqui nós temos um pronome relativo. Letra E, o aluno que chegou cedo entrou primeiro. E aí? O que aqui ele vai cumprir qual papel? Ele é um pronome relativo. O aluno o qual chegou cedo entrou primeiro. Então, gabarito da questão 3, letra C de café. Questão 4, sem enrolação. Se você não estiver entendendo, você manda para mim aqui que a gente faz uma outra aula e explica novamente. Mas eu espero com todo o meu coração que você esteja entendendo aqui comigo. Vamos lá. Os candidatos que estudaram foram aprovados. E aí? O termo que é o quê? Os candidatos que estudaram foram aprovados. Letra A, conjunção integrante? Não é conjunção integrante. Olha para a tela aqui. Não é conjunção integrante por quê? Porque a conjunção integrante não possui um antecedente substantivo. Aqui, na letra A, o que está diretamente ligado a candidatos. Ou seja, ele é o quê? Não vou nem falar agora, que na hora da resposta você vai falar, era isso, era isso. Então, já sei que A não é. Letra B, ele é uma conjunção coordenativa? Não é, ele não estabelece ligação de coordenação entre orações dependentes. Lembra das orações dependentes? Tem aula aqui também, oração coordenada, orações coordenadas. Então, não é uma conjunção coordenativa. Ele é um pronome indefinido? E aí? Também não é indefinido. Ele não acompanha nem substitui um substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Não é um pronome indefinido. Essas coisas que eu falo na hora da correção são conceitos. Se você puder pausar e escrever ou baixar o material aqui embaixo para não esquecer, fica muito melhor. Os candidatos que estudaram foram aprovados. Os candidatos, os quais foram aprovados, os quais estudaram foram aprovados. Então, nós temos aqui um pronome relativo, letra D de dado. Nossa, D de dado é antigo demais, né? Então, preposição é preposição? Vamos explicar, né? É relativo por quê? Porque retoma o substantivo anterior e pode ser substituído por o qual. Só isso. Para mim é tão corriqueiro, eu fui até passando, mas se tiver dúvida pode mandar aqui que eu vou ficar muito feliz em responder. Preposição também não atua como elemento gramatical de ligação entre dois termos, né? Então não faz sentido aqui. Bom, questão 4, gabarito D. Deixa eu enquadrar a questão 5 aqui para a gente responder. Questão de número 5. Assinale a alternativa em que o que exerce a função de conjunção coordenativa explicativa. Opa, agora sim, conjunção coordenativa explicativa. Vamos falar sobre duas orações coordenadas aqui. Vou começar da letra E, pode ser? Pode ser. É possível que ele chegue cedo. Olha o que aqui. O que esse que é? Esse que aqui é uma conjunção integrante. Porque ó, eu posso substituir tudo isso aqui por isso. É possível isso. Se eu consigo substituir tudo isso por isso, eu tenho o quê? Uma oração subordinada subjetiva. Ou é possível, é necessário. Beleza? Oração subordinada subjetiva. Então, aqui não é coordenada, é subordinada. Letra D. A prova que fiz estava difícil. E agora? E aí? O que se referindo ao substantivo anterior. É o que? Pronome relativo. Então,
Letra D também não é o nosso gabarito. Letra C, espero que você compreenda. Espero isso. Se eu consigo fazer a substituição, espero isso, substituir toda essa oração por isso, eu tenho aqui o que? Com uma conjunção integrante. Então, letra C também não é a nossa resposta. Letra B, o aluno que estudou passou. O aluno que estudou passou. O que aqui, ó, é também relativo. Relativo a aluno. Então, o que aqui é pronome relativo e não conjunção coordenativa explicativa. Não saia que está chovendo. Letra A de amorzinho é a nossa resposta. Por quê? Porque esse quezinho aqui, ó, que eu estou riscando, ele funciona como uma conjunção coordenativa, o quê? Explicativa. Substitui ele aqui pelo porquê junto e sem acento. Não saia porque está chovendo. Ele exerce a função de conjunção coordenativa explicativa. Ele está respondendo, explicando, está coordenado. Por quê? Porque aqui eu tenho um verbo sair e tenho outro verbo aqui, tenho duas orações. Então, gabarito da 5, letra A de amorzinho. Fechou? Questão de número 6. Se você estiver entendendo, você fala. Se não estiver entendendo, fala também e deixa aqui nos comentários. Não vou nem aumentar muito a minha imagem aqui para não tomar espaço na tela. Questão de número 6. Questão número 6. A notícia de que o concurso foi adiado surpreendeu os candidatos. E aí? O termo que, olha aqui, ó. O termo que, ele é o que? Pronome relativo. O termo que é muito bom. Pronome relativo, conjunção integrante, conjunção explicativa, partícula expletiva. Vou explicar o que é isso aqui, tá? Partícula expletiva, muito interessante. E ou pronome relativo. E aí? A, B, C, D ou E? Pausa o vídeo, tenta responder. Bom, é um pronome relativo? Está retomando o termo anterior? Não. Já sabemos aqui, já temos condições de saber que não é um pronome relativo. Letra B, é uma conjunção integrante? A notícia de que? Opa! A notícia disso. Opa! Olha aí, consegui fazer. Ele está introduzindo uma oração subordinada substantiva. O que? Completiva nominal. Olha o nome aqui. Olha o substantivo aqui, ó. A notícia. Esse que, de que, está completando um nome. Então, ele é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Beleza? Se ele introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal, ele vai ser o quê? Uma conjunção integrante. Letra B de batismo. Letra B de batismo. Fechou? Se você está perdido, perdida, não deixe de ver nossas aulas. A nossa aula, na verdade, só tem uma ou duas. Nossa aula, só me lembro de uma. Sobre orações subordinadas substantivas. Lá você vai entender melhor o que como conjunção integrante. Ele é uma conjunção explicativa? Não tem justificativa no comando, não tem coordenação aqui, né? Aqui tem uma relação de subordinação. Ó, essa oração é subordinada, né? Porque não tem duas orações aqui, não tem nem vírgula, não tem uma oração de um lado, outra de outro, não tem tudo está encaixado aqui, não existe sem. Então, é uma oração subordinada, substantiva. Não tem como ser explicativo. Letra D, partícula expletiva? Também não. Deixa eu marcar um xizinho aqui. Por que não é partícula expletiva? O termo ele não pode ser removido. Se eu tirar esse que, fica sem sentido. A notícia de o concurso foi adiado, surpreendeu os candidatos. Não tem como. Fica errado. A notícia de o concurso foi adiado ficaria sem gramática. Expletivo, geralmente ele vem acompanhado do foi. Foi e aí o textinho e mais o que. É um tipo de termo que, se você tirar, a frase não perde o sentido. Então, guarda isso aqui, isso é expletivo. Pronome interrogativo, imagina, né? Não tá utilizando uma formulação de pergunta nem direto, nem direto. Não tem pergunta aqui não. Então, gabarito mesmo, letra B de bola.
Letra B de bola, é uma conjunção integrante que está introduzindo uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Sem perder tempo, questão número 7. 7, meu número da sorte. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o que exerce a função de pronome relativo e, ao mesmo tempo, de objeto direto da oração subordinada. Essa questão aqui é muito boa. Pausa, tenta responder. São duas funções para o que numa mesma oração. Pausa, tenta responder e me conta aqui se você acertou, se você errou. Questão de número 7, uma questão muito boa. Letra A. O aluno que estudou foi aprovado. Aqui, pronome relativo. Que, pronome relativo, aluno. Então, já não está relativo, mas não é objeto direto, né? Então, ó, o que aqui é relativo, mas funciona como sujeito, né? Ele é sujeito. Ele substitui o aluno que estudou, ele substitui aqui sujeito. Então, ele é relativo e sujeito, não relativo e objeto direto. Na letra B, olha só, o que na letra B? A questão que resolvemos, essa é difícil. Opa, a questão é relativo, tá fazendo relação à questão, então é um pronome relativo aqui, com certeza. E na oração subordinada resolvemos estava difícil, o sujeito aqui é oculto, nós, né? A questão que nós resolvemos, está aqui na desinência o sujeito. O verbo resolver, então, aqui é transitivo direto. Então, logo, esse que desempenha o papel de objeto direto. Ó, a questão aqui resolvemos. Resolvemos o quê? Nós resolvemos. Ó, pensa na frase assim, ó. Nós resolvemos a questão que estava difícil. Então, o que aqui é relativo e também objeto direto da oração subordinada. Aqui nós temos um verbo transitivo direto. O que dá difícil aqui? Está difícil porque está invertida a frase. A questão que resolvemos estava difícil. Na maneira direta seria assim: nós resolvemos a questão que estava difícil. Então, por mudar a ordem, fica mais difícil de enxergar. A banca faz isso propositalmente para você se embananar, mas inverte a ordem que fica fácil. Nós resolvemos a questão que estava difícil. O que aqui exerce a função de pronome relativo e objeto direto da oração subordinada. Gabarito, letra B de batom. É importante isso. Opa, e aí, a letra C? Será que eu errei o gabarito? Não, a C aqui, no C, o que é conjunção integrante. É importante isso. Faz a substituição que você logo encontra a resposta. Espero isso. Conjunção integrante. Não saia que está chovendo. Ó, não saia que está chovendo. Aqui nós temos o quê? Uma oração, conjunção coordenativa explicativa. Também não é a nossa resposta. Gabarito da 7, letra B de boneca. Letra B de boneca. Estamos chegando ao final. Espero que você já tenha curtido o vídeo. Espero que você já esteja inscrito ou inscrita no canal. E espero também que você deixe sua mensagem aqui nas respostas e que você veja o nosso material. Se você realmente quer um compromisso com a sua vida, veja nosso material aqui abaixo. 8. Em qual alternativa o termo que pode ser substituído por o qual, mantendo a estrutura gramatical? Nós já falamos sobre isso. Quando eu posso substituir o que por o qual, nós estamos falando de um pronome relativo. Então a questão quer saber onde que o que aqui é relativo. Letra A, espero que você venha. Espero isso. Não, o que aqui é conjunção integrante, né? Está introduzindo uma oração subordinada. Fechou? Nesse momento a gente já tá entendendo, né? Espero o qual você venha. Não dá para substituir. Letra B, é necessário que todos estudem. É necessário isso. Então logo eu não vou conseguir substituir. É necessário o qual todos estudem? Não dá, né? Fica agramatical. Então, letra A está errada, letra B também está errada. Letra C. O candidato que chegou cedo fez a prova primeiro. Opa! Como o que aqui, ó, é pronome relativo, ele aceita perfeitamente o qual o candidato, o qual chegou cedo, fez a prova primeiro. Letra C de cafezinho. Letra C de cafezinho com chipa.
cafezinho com chipa. O candidato que chegou cedo fez a prova primeiro. Então aqui, ó, é relativo o candidato, o qual nós já falamos sobre isso, né? O que, como pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual. O qual é relativo. Letra D, tenho certeza disso. Ó, não. Lembra de certeza? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Nominal. Então eu não posso, tenho certeza o qual ele virá. Errado. Ficaria agramatical, né? Sem concordância. Não saia, que está chovendo também não. Aqui é coordenado. 8 foi-se. Agora, questão de número 9, meus amigos. 25 minutos de vídeo. Gosto muito de fazer vídeos longos, assim, bem explicativos. Gosto muito, porque além de estar passando isso para vocês, eu estou estudando também, né? Como eu estou há menos de um ano de me formar em medicina, talvez eu preste concurso também. Então essas aulas aqui fazem sentido até para mim. Bom, assinale a alternativa em que o que funciona como partícula expletiva. Olha aqui, chegamos na partícula expletiva ou de realce. Legal, legal. Vou começar de baixo. Tenho certeza... Opa, deixa eu enquadrar aqui. Deixa eu mexer na tela, deixa eu ver se... Não, tá certinho. Letra E. Letra E. Tenho certeza de que ele virá. O que aqui é uma conjunção integrante obrigatória para introduzir uma oração completiva nominal. Lembra da certeza? Então aqui não é partícula expletiva, eu não consigo tirar. Tenho certeza, ele virá. Não consigo tirar. Então letra E não é. Expletiva é quando você consegue tirar o que e a frase ou oração não vai perder o sentido. Letra D. O aluno que estudou passou. O aluno estudou passou? Não tem como tirar. Aqui é relativo. Se é pronome relativo, não tenho como tirar. Letra D não é nosso gabarito. Espero isso. Também não posso tirar. Por quê? Porque é uma conjunção integrante essencial para conectar o objeto direto oracional ao verbo. Então a letra C também não é o nosso gabarito. A prova que fiz foi difícil. Olha só o que é partícula expletiva. Vou te explicar aqui. Ó, a prova que foi difícil, ó, relativo também. Então, letra B, o que aqui é relativo, não dá para tirar. A prova fiz foi difícil. Não tem como, perde sentido. Então, não posso tirar o que ele é relativo. Letra B também não é o nosso gabarito. Então, o nosso gabarito é, sem dúvida alguma, a letra A. A estrutura foi que, lembra que eu risquei para você? Ó? Eu até escrevi, ó, foi que ela funciona como partícula expletiva, grava esse nome, isso aqui cai muito em prova, e de realce, expletiva ou de realce. Por quê? É algo que não é necessário. Quer ver? Se a gente remover aqui da frase, a estrutura sintática e o sentido básico permanecem. Ó. Ele resolveu a questão. Ele resolveu a questão. Tira isso aqui, ó. Tira o que e tira o foi. Ele resolveu a questão. Perdeu o sentido? Não, só foi mais direto. Então esse que aqui é como se ele fosse um vício do falante ou do escrevente de adicionar palavras sem que haja necessidade. Quando isso acontece, nós chamamos de partícula expletiva ou de realce. De realce. Última questão, questão de número 10. Espero que você esteja compromissado ou compromissada comigo até o momento, estudando aqui, respondendo questões para a gente poder... Opa, tá, minha foto só está pegando um pouco aqui a última palavra. Integrante. Aí. Aqui vou diminuir um pouquinho para a gente poder responder. O mais importante aqui não é a minha imagem, o mais importante aqui é o conteúdo. Assinale a alternativa em que a classificação do que está correta. Letra A. O livro que comprei, conjunção integrante. E aí? O livro, isso, dá para fazer substituição? O livro comprei, conjunção integrante? Não. Aqui, o livro é pronome relativo ao substantivo anterior. O livro qual comprei, tenta fazer substituição. Se você conseguir substituir por qual, é relativo. Letra B. Espero isso. Opa, pronome relativo? Não, conjunção integrante. Tá trocado A e B aqui, né? Letra C. Não saia que está chovendo. Conjunção coordenativa explicativa? Com certeza. C de caju. Caju, adoro castanha de caju.
Por quê? Porque a classificação aqui ela está perfeita. É uma conjunção coordenativa explicativa que vai introduzir o quê? Uma explicação para a oração imperativa anterior. Não saia porque está chovendo. Tenta substituir o que por porquê. Dá certo? Tá. Letra D. Acredito que ele virá. Pronome relativo? Não. Acredito isso. Não é pronome relativo aqui na D. A D aqui é conjunção integrante. O aluno que estudou passou. Não é conjunção integrante, é pronome relativo a aluno. Bom, sendo assim, finalizamos as 10 questões. Ó, aqui embaixo tem o gabarito comentado, ó, questão por questão, alternativa por alternativa, para você dar uma olhada, respondendo, dando uma olhada. Aqui, na parte de cima do material, ó, tem a explicação, ó, o que como pronome relativo. Aí tem explicação, quer ver? O que como conjunção integrante. Tem também aqui, ó, o que como conjunções subordinativas adverbiais em locuções. Tem o que como pronome interrogativo, que acho que não teve questão sobre o que como pronome interrogativo, ó. Que teria acontecido com ela, ó, pronome interrogativo. Tem aqui partícula expletiva de realce, nós já vimos aqui. O que como substantivo, poxa, faltou questão disso, ó. O que, quando que o que usa sinalzinho aqui, ó, quando ele é substantivado, quando ele é circunflexo. Quando o que é substantivado? Quando que é substantivado? Quando tem um artigo definido, indefinido antes. Quando o que for substantivo, precisa colocar o acento circunflexo. Que legal esse material. O que como advérbio de intensidade. Então, tem bastante material aqui. Se você realmente quer estudar, só clicar aqui embaixo na descrição. Tem um material completo para você aprender e estudar. Eu fico muito feliz se você estiver comigo aqui ainda. São 32 minutos de vídeo. Muito alegre, muito tranquilo. Uma aula bem leve, espero que você tenha aprendido. Deixe aí para mim sua crítica, seu elogio, tudo que você tiver para falar. Eu estou muito feliz de ter passado esse tempo com vocês. Tenho certeza que você aprendeu bastante coisa, tem bastante coisa para aprender também. Não deixe de ver o material aqui embaixo, tá? Baixe as questões, pegue as questões, responda, baixa lá no celular. Você consegue usar no celular, no tablet, no computador. Não perde tempo com rede social, com bobagem. Vá estudar a língua portuguesa, que quando tiver concurso você estará afiado. Língua portuguesa cai em todos os concursos, tá? Então é muito importante. Pessoal, 30 minutos, tô cansado. 23 horas e 20 minutos. Tô com sono, estudar que amanhã é outro dia. Muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha gostado. Forte abraço, grande abraço, até mais. Tchau, tchau.